Boa tarde a todos. Tá ligado? Tá ouvindo bem daqui? Tá? É um grande prazer mesmo estar aqui com vocês, nessa tarde boa aqui em Cuiabá, Barcelona, porque o tempo está igual Cuiabá e dá para juntar Cuiabá e Barcelona, que realmente não esperava que fosse um calor dessa maneira, né? Mas muito obrigado mesmo pelo convite, né, para estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Realmente a Lilian já adiantou um pouco até de algumas coisas que eu vou falar, mas eu queria retomar essa questão assim de que esse conecta leitores, de fato, eu pensei naquela grande imagem assim daquele dedo tocando assim, porque esse conecta não existia, essa conexão entre os leitores não existia absolutamente. Eu tenho um colega na UFSCar que foi professor no King's College há, não sei, há uns 15 anos, e uma das coisas que ele reclamou muito foi assim, olha, eu não sabia muito o que eu ia fazer, e mesmo a embaixada não sabia o que eu ia fazer também, então a gente não tinha informação, e um não sabia quem era o outro leitor, né? Realmente não sabia, e agora, de fato, é pela tecnologia também, né? Mas agora é bem aquela ideia assim de que vocês estão conectados e ninguém larga a mão de ninguém, né? Então é bem isso mesmo, assim, um ajuda o outro, né? Vocês estão com, assim, são contextos diferentes, mas o quadro patológico é bem parecido, né? Então, assim, muitas coisas que têm que ser resolvidas e às vezes algumas angústias, mas também as alegrias, né? Vocês compartilham tudo isso e é muito legal mesmo, porque o trabalho que se faz assim de ensinar português no exterior, sempre que eu vou para algum curso assim no exterior, eu começo dizendo para os professores, né? Eu acho que não há, para quem está no exterior, para um brasileiro, uma brasileira que está no exterior, não há um trabalho melhor do que esse de contar o seu país, né? Essa história do contar o seu país é lá do curso em Roma, né? De um professor que começou se apresentando dizendo dessa forma: eu conto o Brasil sempre, né? E acho que o leitor faz muito isso, de contar o Brasil sempre, né? Ele faz uma narrativa muito grande do Brasil. E essas narrativas são feitas em muitos lugares totalmente diferentes. E eu tem um projeto do professor Caio César Cristiano, que estava na universidade, no Instituto Português de Macau, Português do Oriente, em Macau, e agora está em Portugal novamente. Tem um projeto dele comigo, que acho que a gente precisa bastante da colaboração de vocês. Então, eu vou terminar a apresentação falando rapidamente sobre esse projeto. Mas eu começo, o título que eu tinha dado é Vetores e Culturalidades na Difusão do Português pelo Brasil, Movimentos e Ações, Movimentos em Ações, vinculado a essa temática geral de desafios e perspectivas no ensino e promoção da língua portuguesa e culturas brasileiras no exterior. Eu começo agradecendo e cumprimentando a comissão organizadora, a Adriana Célia Alves, a Camila Oliveira Macedo, que está acompanhando de Macau, a Priscila Lopes Del Rey, que está aqui fazendo um trabalho aqui na própria instituição, né? Então é um trabalho mais intenso ainda, e a Tamis Larissa Silveira, né? Essas 4 irmãs coragem, né? Que organizar um evento não é fácil, absolutamente, dá muito trabalho, né? Quando a gente organiza um, a gente se promete que nunca mais vai organizar outro. Até passar um pouquinho de tempo, a gente começa outra vez e organiza outros também, né? E estendo os cumprimentos a todos os demais leitores. Esse evento é aberto, né? Mas principalmente é um evento dos leitores, o Conecta Leitores, então eu estendo o cumprimento a todos os leitores que estão aqui conosco, aqui na sala, que é muito bom estar presencialmente, né? E aos leitores que estão acompanhando também. Então, dos leitores atuais, né, vocês, há outros leitores emblemáticos, olha, há outros leitores emblemáticos, porque vocês também são, né? Celso Cunha, então essas datas, eu acho que a gente precisa estudar melhor, né? Talvez a Lília faça isso no mestrado, estou achando que ela vai fazer um mestrado focando esse tema aí, e ela vai trazer essas datas todas para nós, né? E fazendo, talvez, recolhendo algumas informações específicas de cada um desses lá do comecinho, né? Mas o Celso Cunha teria sido o primeiro leitor brasileiro na Sorbonne, então não sei se teve algum outro antes, mas de 1952 a 55, de 70 a 72, e em 83 isso está na biografia dele na Academia Brasileira de Letras. É de lá que eu tirei. E agora, eu queria que vocês vissem comigo isso aqui sobre o Sérgio Buarque de Holanda, de 1953 a 1954. Assim, na verdade, é cada um de vocês, porque, olha, isso aqui foi extraído de um documento, de uma correspondência do Ministério das Relações Exteriores.
Essa correspondência foi utilizada num curso que nós oferecemos no ano passado na UFSCar, de Diplomacia Cultural e Ensino-Aprendizagem de Português como língua estrangeira. E aqui é um documento falando sobre o Sérgio Buarque de Holanda. E não parece com o que vocês fazem, de certa forma? Incansável atividade empregada durante o tempo em que esteve em Roma, no caso dele, numa missão cultural de grande interesse para o Brasil. A Lilian falou isso, que vocês são importantes, porque não são os 5 que estão lá no Itamaraty que fazem o trabalho, né? São vocês que fazem. Então, numa missão cultural de grande interesse para o Brasil. Desde sua chegada, transpondo, desde a chegada de vocês, hoje a hora que foi falado sobre a Priscila aqui, eu lembrei, né, que justamente estava nesse ponto aqui. Desde sua chegada, o professor Buarque de Holanda entrou em contato estreito e cotidiano com os meios universitários e culturais italianos, no caso dele, né, onde soube impor-se a estima e a admiração de seus colegas italianos. Acho que também vocês se identificam com isso, né? A atuação do professor em Roma representou o início de um longo e paciente trabalho de penetração cultural. É o trabalho que todo leitor faz, né? E olha a coincidência com o bicentenário agora, né? Porque vários de vocês, o Gustavo mesmo preparou muita coisa para o bicentenário lá em Moçambique, e eu ouvi mais alguém, não me lembro agora quem estava falando também, que veio para cá, mas tinha preparado muita coisa para o bicentenário amanhã, né? E festividade de amanhã. Sempre demonstrou a maior boa vontade, o maior desejo de colaboração quando foi chamado a cooperar com os serviços culturais da Embaixada, e vocês colaboram com os serviços culturais da Embaixada em vários desses compromissos, né? Em vários desses serviços. Em várias providências ligadas às comemorações do 4º centenário de São Paulo, transpondo para 2022 ao bicentenário, né? Então, isso do Sérgio Buarque também nos remete a vocês, né, leitores atuando agora, ou que vão começar a atuar, né, no Líbano daqui a pouco, né? Sobre o título, Vetores e Culturalidades do Brasil, na difusão do português pelo Brasil, movimentos em ações, eu refiz um pouco. Esse ano teve o primeiro evento de português na Sérvia. Eu achei aquilo muito bom, muito importante, e eu fiz uma fala também parecida com essa parte aqui dos vetores e culturalidades, mas aqui eu tinha menos tempo, lá era bastante, então deu para apresentar mais coisas, e aí eu tive que realinhar mesmo para cá. Por que culturalidades? É uma noção de Martina Abdallah Pritzeli, que foi trazida por uma orientanda minha, que é a Tabata também, que atuou no leitorado. E eu gostei muito dessa ideia de culturalidade, porque quando a gente fala a cultura, ou mesmo que a gente fale as culturas brasileiras, parece que não dá essa noção da dinâmica. Então, acho que quando a gente vai para o exterior, quando a gente ensina o português, a gente leva culturalidades. Essas culturalidades são mostras, né? São as diversas culturalidades regionais, locais, as nossas, as familiares, né? E tantas outras. Então, esse conceito mostra uma natureza dinâmica e múltipla do termo cultura, sem essencialismo. Eu acho que ela permite mostrar bastante como a cultura brasileira se difunde no exterior, e eu vou falar também um pouquinho de algumas posições assim, de pessoas no exterior em relação a culturas, em relação à canção, por exemplo, porque tem gostos distintos, então são culturalidades distintas expressas pela canção. E vetores, porque eles estão numa publicação do Itamaraty que vale a pena vocês conhecerem. Não sei se vocês, como leitores, receberam uma versão impressa. A versão impressa é impactante, ela é muito bonita, porque ela tem quase 500 páginas. Então, o PDF não dá uma noção da beleza, né, daquele trabalho, que mostra os vetores de difusão do português pelo Brasil. Alguns vetores trabalham por conta própria, mas eu vou falar que é o trabalho de ensino que faz com que isso se amplie. E como docentes da área de português, algumas coisas eu vou ler porque está mais prático aqui, tá, para eu não me perder. Sabemos da relevância de vetores como música, cinema, audiovisual, da telenovela, por exemplo, da literatura para o ensino, aprendizagem e difusão do idioma, mas foi o trabalho nessa publicação, nesse panorama, que me deu uma percepção assim, maior ainda, definiu o foco dessa apresentação. Esse aqui é o panorama da contribuição do Brasil. Vale a pena, então, se vocês não receberam a versão impressa, peçam a versão impressa, porque tem algumas, né, ainda, Lili, acho que vale a pena ter uma em cada leitorado, porque realmente parece que dá mais vontade de ler do que abrir o PDF. As cores estão muito bonitas. São 34 verbetes e que representam vetores de difusão
do português e da cultura, de culturalidades do Brasil na difusão do idioma pelo mundo. Além de depoimentos de escritores e acadêmicos de países da CPLP, e também um do Uruguai e outro, gente, sumiu agora, mas aqui é de uma parte da Espanha, da Galícia. Tem um escritor também, um depoimento muito bonito. Alguns desses vetores, desses 34, eu separei, vocês viram que eu dei destaque para alguns ali, centros culturais, leitorados, a capoeira. A capoeira é um vetor que leva o português e leva um determinado tipo de português para o exterior de uma forma que a gente nem imagina, mas eu vou comentar rapidamente também. E os centros culturais e os leitorados eu deixei numa cor bem especial, assim, por conta do evento e pelo trabalho, porque, de fato, ele está espalhado, assim, se a gente tivesse um desenho, né, do Mapa Mundi, ele está mais espalhado ainda do que os próprios centros culturais ou unidades Guimarães Rosa. O português como língua de herança também tem um trabalho, é um vetor muito grande de difusão do português. Então, em cada lugar onde tem um brasileirinho, uma brasileirinha falando português, a língua portuguesa está sendo difundida ali também, né? Então, é muito importante isso e é uma diáspora muito grande no exterior. Agora, o que é importante? De todos esses vetores, o que é importante é que em todos os contextos de ensino de português, o papel de quem ensina se destaca porque ele amplia o alcance dos vetores. Os vetores, por conta própria, se é só a música, né? A música difunde muito o português, mas a música ela é informal, ela é esporádica. A partir do momento em que a música é trabalhada num curso, ela se torna sistematizada, não do ponto de vista gramatical, mas sistematizada do ponto de vista de ampliar a compreensão daquele fenômeno e ela se torna durável. Eu coloquei um permanente ali entre parênteses, porque permanente é muito forte, mas ela se torna durável e não esporádico ou informal. Porque tudo isso, a hora que vai para a sala de aula, ela permite uma compreensão por dentro, né? Uma compreensão mais ampla da língua portuguesa e das culturalidades brasileiras. Aqui a Lilian já mostrou, mas eu trouxe rapidamente por conta de falar das propostas curriculares, a rede de ensino do Itamaraty, né, agora Instituto Guimarães Rosa, composta pelos centros culturais, núcleos de estudo e os leitorados. Aqui, só para ter uma ideia dos centros culturais, vejam que a gente tem, então, vários contextos e que são distintos, né, por conta de países em que estão localizados. Então, Assunção, Barcelona, Bissau, Beirute, Buenos Aires, Cidade do México, Georgetown, Helsinki e assim por diante, cada contexto com as suas especificidades, ainda que a gente tenha 11 que estão em contextos de língua espanhola, cada país de língua espanhola também tem as suas especificidades. Os núcleos de estudos, que são 5 atualmente, Guiné Equatorial, Guatemala, Paquistão e 2 no Uruguai, iniciativas específicas vinculadas à embaixada, então Namíbia, a Sérvia tem um trabalho muito bom, agora o Mladen Tiriti realmente, agora ele se tornou um professor, né, da embaixada, era um trabalho que ele fazia complementando o outro trabalho cultural dele, mas agora ele é mesmo professor de português, inclusive concurso de português para capoeiristas, que é muito bom. Aqui tem uma história da fundação dos Centros Culturais, então só para mostrar que ele é lá de 1954, então tem um percurso bastante grande, né, na fundação desses Centros Culturais, agora unidades Guimarães Rosa, e os núcleos de estudos também estão aqui. Esse mesmo slide que a secretária Lília mostrou, de fato, é difícil de ler, mas de 2011 a 2020, 144 leitorados foram desenvolvidos e de 2001 a 2010 foram 161. Mas realmente não dá, na publicação também fica muito pequeno, a gente puxa e ele perde a resolução. E isso nos leva para a questão das propostas curriculares, que foi esse trabalho que a Lília comentou também. Eu tive o prazer de ser convidada para trabalhar nessa coleção. E é muito importante porque uma orientanda minha, que agora é professora na Jagiellônica da Cracóvia, como professora de português, em 2018, quando ela defendeu a tese, ela já dizia que não tinha um documento que norteasse o ensino do português. E aí, justamente, a partir daquele ano, a partir de uma demanda interna do Itamaraty, começou-se, então, o desenvolvimento dessas propostas curriculares, uma delas para país de língua oficial espanhola, eu vou passar rapidamente, outra para país de língua oficial portuguesa. Então, eu trouxe palavras-chave de alguma delas, de cada uma delas. Proximidade linguística e seus desdobramentos, em relação às de país de língua oficial espanhola. País de língua oficial portuguesa, uma rica paisagem linguística, o português como língua intercultural ou de convivência. Eu vi que a professora Maria Helena falou da língua de convivência também, e acho que nos países, nos PALOPs, principalmente,
o português é uma língua de convivência intercultural, né? Ele é oficial, mas ele é segunda língua para algumas pessoas, mas ele é a língua oficial, então ele é de convivência intercultural. Da capoeira, realmente isso aqui foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar. Nesse aqui eu trabalhei também como autor, junto com a Arisângela Figueiredo, que era leitora na Índia. A Constituição, variedade de língua em uso, Constituição do Português do Brasil, influência de línguas africanas, uma forma de resistência que alcança lugar de vetor de difusão cultural, o léxico que a capoeira leva. Então, a capoeira é praticada em mais de 160 países. Isso é um impacto muito grande. A capoeira, por si só, ela leva a língua portuguesa de uma forma que a gente nem imagina, né? Assim, de tão forte que é. E ela leva, assim, as pessoas praticam a capoeira em língua portuguesa porque não tem como traduzir aquelas músicas, né? Absolutamente não tem como fazer isso. E surgiu justamente esqueci o país agora do leste europeu, mas um país pequeno que tinha 2.000 praticantes de capoeira, e a embaixada foi procurada porque os capoeiristas queriam saber mais o que eles estavam cantando, o que eles estavam fazendo ali. Então foi lançada essa proposta aqui, que realmente a capoeira é impactante. São 150 associações na América do Norte, esses dados podem até estar desatualizados, 187 na Europa, 127 na Ásia e assim por diante. Língua de herança, diáspora brasileira maior que 4 milhões, dados mais recentes apontam isso. É uma língua minoritária em contexto de outras línguas, as associações comunitárias fazem um trabalho muito grande, é uma língua de identidade linguístico-cultural. É muito importante esse trabalho, né, no exterior, porque realmente os brasileirinhos e as brasileirinhas representam uma maneira de divulgar a cultura e a língua no exterior. De literatura brasileira, a literatura sempre tem tido o papel de protagonista na história do ensino de línguas, coadjuvante ou figurante, né? Quanto mais a gente colocar a literatura como protagonista, é melhor, porque a literatura também leva culturalidades e muitas culturalidades juntas, né? Depois, uma outra proposta para países de línguas, a gente chamou de línguas de média distância, mas precisamos fazer um grande esforço, porque ela era para países como Itália até Líbano e Israel, né, e Finlândia. Então, tivemos que trabalhar com um espectro, né, em lugares onde a língua é mais distante, amplia-se o número, amplia-se a carga horária para chegar naquele mesmo nível de proficiência. E, por último, essa proposta curricular que foi lançada agora em fevereiro de 2022 para a literatura brasileira infantil e infanto-juvenil, é um documento de caráter formador e forte em foco em português língua de herança, mas a gente também tem crianças no exterior que não são filhos de brasileiro, mas também estão aprendendo português, às vezes porque eles tiveram contato com algum elemento cultural do Brasil pelo YouTube, ou os pais gostam de música brasileira, eles começaram a se sentir incentivados, então essa proposta é para esse contexto. O que elas têm em comum? A concepção de língua como prática social, perspectiva dialógica e discursiva. Então, aspectos contemporâneos do ensino de línguas atravessam essas propostas curriculares todas. Outros vetores, para ser bastante rápido, a telenovela, né? O próprio Gustavo estava falando bastante da novela em Moçambique, né? E realmente a novela teve um papel talvez até mais forte, né? Hoje, como tem muitas séries, as séries também estão tirando um pouco o lugar da telenovela brasileira, mas a telenovela teve um papel muito forte na difusão do português e ela mostra culturalidades distintas do nosso país. Aqui, só para ter uma ideia das novelas mais vendidas no exterior, a primeira foi Escrava Isaura, e eu me lembro muito bem, quando estudava em Moscou, que tinha, na época, essa gíria não existe mais, mas na época, se a gente começasse a falar alguma coisa entre russos, eles começavam a pedir alguma coisa um para o outro, assim, faz isso para mim, faz isso, eles diziam, Dorogoy, eu te bin Isaura. Assim, meu querido, eu não sou sua escrava Isaura. Quer dizer, uma coisa da novela brasileira, um item da novela, o nome da novela brasileira se torna uma gíria, né, daquele país. E aqui as mais vendidas, atualização em 2021, só para a gente ter uma ideia assim bem geral, né? Então, Avenida Brasil, eu me lembro que na Argentina, por exemplo, o último capítulo foi num teatro muito grande, tinha que concorrer a ingressos e as pessoas concorriam para assistir o último capítulo ali e depois ver os atores que estavam ali para comentar também a novela. Então, realmente isso difunde muito a língua portuguesa e é importante que a gente saiba aproveitar isso em benefício da difusão da diplomacia cultural brasileira,
que eu vou abordar. Não percam, na próxima quinta-feira nós teremos uma oficina sobre diplomacia cultural brasileira. E aqui, já estou caminhando para o final, tá? Aqui, no Jô Soares, de 28 de novembro, eu acessei em 28 de novembro, eu não registrei quando foi essa entrevista, mas o Walter Ugumãe dizendo isso no programa do Jô. Quando nós começamos a ver ali, bem no início dos anos 80, os seus programas, Portugal era ainda um país muito cinzento, e a primeira cor vem muito do Brasil, as novelas brasileiras. E depois a importância da novela brasileira, numa certa libertação das mentalidades em Portugal, o seu programa, o seu humor, era de fato, teve uma influência na instrução, na liberdade dos portugueses, que eu não sei se o Jô Soares tem ideia. E até bom, porque agora fica como uma homenagem também ao Jô, né, uma fala do Walter Ugumãe no programa dele. Isso mostra o poder, né, da telenovela e de outras culturalidades, de outros vetores culturais, como programas, né, de programas televisivos na difusão do português. Outras culturalidades, então, vídeos do Porta dos Fundos, que são acessados, né? Então, esse aqui, por exemplo, mostra uma questão de culturalidade da pontualidade, ele é muito legal para trabalhar em sala de aula. Esse mercado, eu não consigo mais passar num caixa de supermercado sem me lembrar desse episódio especificamente aqui, porque quer vender todos aqueles produtos, tem que ter CPF, nota fiscal paulista, nota fiscal não sei o quê, e todas aquelas coisas que a gente tem. Mas o que tem de especial é que marca a nossa oralidade, então marca o nosso dia a dia. A gente se reconhece naquilo que é mostrado no vídeo e até na velocidade com que ele é produzido. E a canção é um vetor de forte movimento mesmo na difusão da cultura brasileira, né? Teve um vídeo que viralizou do embaixador da Coreia cantando Aparências, né? Que foi muito visto. É uma música cantada em restaurantes universitários brasileiros de Brasília, Contagiante, Rio de Janeiro, Campinas, Juiz de Fora, no metrô na Rússia, brasileiros cantando também essa música, né? Então, assim, é algo que, de fato, aquilo representa muito de nós, né? A canção tem outros aspectos. A canção sertaneja, às vezes, para nós, assim, a gente pode dizer, nossa, mas eu prefiro o MPB, eu prefiro uma música um pouco mais sofisticada, mas o sertanejo tem uma coisa assim muito de criatividade também. Tem uma que eu gostei, ela é meio machista, assim, acho que bastante machista, talvez. Mas o que eu gosto não tem a ver com a parte que é machista. É que ele está cantando, explicando alguma coisa, e fala, o que os olhos não veem, para a gente vai complementar isso diretamente, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Na música é o que os olhos não veem, o povo conta. Né? Então, meu Deus, que criatividade, né? Porque era sobre uma traição, alguma coisa assim, né? E o que os olhos não veem, o povo conta. Então, aquilo tira a gente daquele lugar que a gente está acostumado e mostra outras possibilidades, alguma coisa bem de criatividade. Com aprendizes cubanos, eu propus numa sala de aula com 50 alunos, se eles queriam, fiz uma amostra, se eles queriam trabalhar com Marisa Monte ou Bruno Marrone. 43 escolheram Bruno Marrone e 7 Marisa Monte. Então, nós trabalhamos com Bruno Marrone, não sei se a Janaína se lembra, se foi na missão em que ela estava junto ou não, mas foi Bruno Marrone. E Nego do Borel, né, com essa música Você Partiu Meu Coração, que é uma coisa também assim, que quando eu mesmo ouvi, assim, chegando em casa da universidade, falei, nossa, que coisa estranha. Falei, e é legal isso aí, né? Porque você partiu meu coração. Em qualquer cultura, você partiu meu coração, eu estou destruído, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ficar 10 anos até me recuperar desse sofrimento. Você partiu meu coração, não tem problema não. Agora vai sobrar, então, um pedacinho para cada esquema, né? Partiu o coração, tem vários pedacinhos, um pedacinho para cada um. Mesmo que isso não seja verdade, mas é criativo, né? Então, isso é algo que leva também a canção, assim, que as pessoas gostam disso, né? De perceber que é alguma coisa um pouco diferente. E aquela letra também que é inusitada e que é profunda, né? Então, as letras de Oswaldo Montenegro, que são letras de música, mas que são verdadeiros poemas, né? Eu vou ler só esse trechinho aqui. Deixa a luz do quarto acesa, a porta entreaberta, o lençol amarrotado mesmo que vazio, deixa a toalha na mesa e a comida pronta. Só na minha voz não mexa. Vocês lembram o que é ou não? Eu acho que se eu fosse cantar essa música, eu não cantaria essa parte, eu ia deixar ela em branco mesmo assim. Só na minha voz não mexa, eu mesmo silencio. Então, você não precisa nem dizer, né? Então, é um poema, é uma canção, mas é um poema, né?
E a própria poesia, que também chega a ser inusitado. Esse poema, especificamente, que, aliás, eu costumo dizer que é o único que eu sei de cor, se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. E é algo que é inusitado, porque a alma é importante no amor, parece que em qualquer cultura, né? Mas se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. E os trechos, alguns trechos de depoimento do Panorama, para a gente finalizar, do Timor-Leste, o escritor Vicente Paulino, e aqui para vocês verem como a canção e a literatura, né, o papel da canção e da literatura como esses vetores que a gente pode aproveitar muito, porque eles sozinhos, né, como independentes, eles já nos levam, já levam a língua e as culturalidades brasileiras, mas com o nosso trabalho no ensino, ele se torna mais intenso. Meu primeiro contato com o Brasil ocorreu por meio da música. No final dos anos 90, as canções favoritas em Timor eram as de Roberto Carlos, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Paula Fernandes, músicas de letras simples, mas sensíveis, e que representavam para nós a essência do povo brasileiro, notadamente do Nordeste do país. A palavra diz muitas coisas, a frase mais coisas, e nesse sentido, o som da música brasileira, ao englobar a palavra e a frase, ao transmitir mensagens singelas sobre as relações humanas e dos homens com a natureza, abriu-nos a mente para uma compreensão peculiar do paraíso real do mundo. Mário Lúcio, de Cabo Verde. O Brasil era tão longe que nós, na minha aldeia, só o descobrimos quando os discos de Teixeirinha foram trazidos por um imigrante da França. Teixeirinha, gaúcho, se bem me lembro, cantava a dor da perda da mãe do mesmo jeito que os cabo-verdianos a choram. Também trouxe uma canção para os aniversariantes muito mais tropical e parecida com as cantigas de roda da nossa infância. E principalmente Teixeirinha uniu o gigante e distante Brasil ao tocador de sanfona de minha aldeia. Depois descobrimos que, afinal, Luiz Gonzaga não era cabo-verdiano, mas sim nordestino. Crisódio de Araújo, do Timor, ele faleceu no ano passado, infelizmente. O Brasil marcou e marca meu cotidiano de leitura e lazer. Guimarães Rosa, Machado de Assis, do José de Alencar, misturam-se com Skank, Daniela Mercury, Martinho da Vila, Tom Jobim. Então, a literatura com a música novamente, né? E aqui, eu vou pular esse aqui porque porque tem bastante, eu queria chegar, é o mesmo autor, só chegar nesse aqui que é a minha última tela. Nas décadas de 50, 60 e 70, desembarcaram no outro lado do oceano vários autores. Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Raquel de Queiroz, Lins do Rego, Érico Veríssimo, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e tantos outros. Junto com os livros, chegou uma revista chamada O Cruzeiro, com personagens marcantes como o Amigo da Onça, com o humor de Milor Fernandes. Então, olha os vários vetores, né? As crônicas de Raquel de Queiroz. Na minha família, a paixão brasileira repartia-se entre Graciliano Ramos e Jorge Amado, mas não havia disputa. Graciliano revelava o osso e a pedra da nação brasileira. Amado exaltava a sensualidade e a festa desse mesmo Brasil. Então, as brasilidades ou as culturalidades brasileiras, né? Com Jorge Amado não era apenas um autor que chegava, era um Brasil todo inteiro que regressava da África. No meu caso pessoal, antes de desembarcar na forma de livros, o Brasil já me tinha chegado por outros caminhos. Chegou por via da voz rouca de um baiano chamado Dorival Caymmi. Eu tinha 5 anos de idade e esse homem cantava e era como se uma saudade infinita me invadisse, uma saudade de um lugar onde nascera uma parte oculta de mim. É do Mia Couto isso. Então, são todos vetores misturados nessas falas, nesses depoimentos, que vocês precisam ver o panorama impresso. Esses vetores se movimentam de forma independente ou de forma complementar, vinculados ao ensino, né? Materiais, salas de aula presenciais ou virtuais, nos procedimentos pedagógicos. Os desafios que nós temos, né, retomando o tema central do Conecta, a gente precisa ampliar ainda mais, né, conversando um pouco aqui só, a gente vê como a gente ainda precisa conhecer mais o que fazer em relação ao português, a difusão do português, em relação às especificidades contextuais, linguísticas e culturais ou interculturais. Tem esse projeto com o professor Caio César Cristiano, se chama Perfil, é uma abreviatura muito boa que o Cristiano deu para português para estrangeiros referencial interlinguístico, e eu diria que a gente precisa de um referencial interlinguístico e intercultural. Então, conversando com a Luma sobre a Hungria, por exemplo, a gente vê como tem coisas para serem vistas, né? E sobre o Japão também,
a gente estava vendo como tem coisa para ser vista em relação a especificidades não só linguísticas, mas culturais também, no modo de aprender, né? No hábitos, no sentido de Bourdieu, né? de aprendizagem. Né? Então, tudo isso, eu gostaria muito de contar com a contribuição, a colaboração de vocês para capítulos de livros que seguramente serão muito importantes nesse projeto nosso, Perfil Português para Estrangeiros Referencial Interlinguístico, para a gente deixar registrado, para quem for trabalhar com pessoas daquela sociedade, já ter uma ideia inicial, né? As culturas são dinâmicas, mas a gente tem uma ideia. O aprendiz japonês, o aprendiz sérvio, o aprendiz húngaro, né? Algumas características que ele traz, não só do ponto de vista do contraste entre a língua de partida, as línguas de partida e a língua que ele vai aprender, mas também da questão da cultura dele, das culturas de aprender, da cultura social, né, em que ele está inserido. Gente, é isso. Muito obrigado. Conto com vocês. Que responsabilidade falar depois do Nelson, né? Que medo que me dá, gente. Então, vamos lá, né? E eu depois da Maria Helena. Vai nesse nível, tá? Faz tudo. Né? Bom, prazer enorme conhecer a todos vocês. A maioria eu não conheço, né? Que são algumas pessoinhas. É um prazer enorme poder estar participando do segundo Conecta Conecta Leitores. Eu quero agradecer, né? Hoje eu fiz a tarefa de casa, eu sou muito informal, tá? Mas hoje eu fiz a tarefa de casa. Então, eu quero agradecer especialmente a chefe da divisão de temas internacionais culturais, a também professora Lilian, porque, né, é nossa colega, a diretora do Instituto Camões, a professora Ana Beatriz, ao professor Wagner, e diretor do CCB, prazer enorme em conhecê-lo e estar aqui na presença, compartilhando um pouco da minha prática com vocês. Um prazer enorme pela fala da professora Maria Helena, uma senhorinha de 92 anos, que o ano passado publicou uma gramática de mais de 1000 páginas, né? E é um prazer enorme compartilhar a mesa com o Nelson, que eu falo Nelson porque a gente é amigo e vizinho, e a gente trabalha muito juntos, em bancas de mestrado, doutorado, congressos, enfim. A professora Anabelle, mas de modo muito especial e particular, aos leitores e leitoras, aos apreciadores da língua portuguesa e suas culturas, em especial nas pessoas da Priscila, da Adriana, da Luma, da Tamis, e a todos que, de uma maneira ou de outra, ajudaram a organizar este evento. Então, assim, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre quis ser leitora de português em algum lugar do mundo, e fui professora de português língua estrangeira, na verdade, formadora de professores de português língua estrangeira na Argentina, de 96 a 2002. A maioria de vocês não tinha nascido ainda em 96. Eu não. O Nelson, por exemplo, não tinha nascido ainda. Então, é a partir deste lugar, do lugar de formadora de professores de línguas estrangeiras, português e espanhol, interfaces português e espanhol, a minha fala. A partir do lugar de formadora de professores, a partir do lugar de analista do discurso e de linguista aplicada, tá? Então, nesse sentido, a minha fala, ela tem esse título, porque eu gosto dos entrelaçamentos, eu acho que a vida nos leva a entrelaçamentos de olhares, saberes e práticas, nessa ordem ou não, né? E a gente vai refletir um pouco sobre os entrelaçamentos nessa proposta de apresentação, vendo os objetivos, reflexões e provocações destes entrelaçamentos possíveis, né? Então, assim, a minha fala é mais para provocar do que necessariamente para informar, né? Qual o objetivo da minha fala? Eu quero partir de, né, formadora de professores, então eu tenho que partir de algo que nos referencializa, né, que nos identifica, e que me identifica na minha prática profissional. Cito: nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada, distraída. De um lado, do exercício da criticidade, que implica a promoção da curiosidade ingênua
a curiosidade epistemológica. E, do outro lado, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. É este o meu lugar, tá? Então, qual o objetivo aqui da minha fala? Refletir sobre tornar-se, ser ou estar como professores de português língua estrangeira, no mundo, né? Eu desconheço os lugares que vocês estão, imagino e tenho muito prazer em imaginar os lugares que vocês estão, a partir dos olhares possíveis sobre este tornar-se, ser e estar como professor, a partir dos saberes que nos constituíram e a partir das práticas que nos fazem continuamente. E, óbvio, promover uma postura de autonomia neste ser professor, tornar-se, estar como professor de português para estrangeiros. Tá? Bom, reflexões. A partir de Pennycook, o que eu entendo por olhares destas práticas? Em um mundo marcado de desigualdades, cito a Pennycook, precisamos compreender as iniquidades. Precisamos ir além da visão que postula que a política é o domínio de estados-nação ou de líderes políticos e nos perceber dentro de um conjunto de relações de poder que são globais em sua essência. Faço um parêntese, pois podemos refletir sobre várias situações desiguais ou de iniquidades que vocês vivem no dia a dia como leitores, que nós vivemos dia a dia como professores, seja no Brasil ou fora do Brasil, pensando o português efetivamente como língua estrangeira. E aí vale a reflexão de cada um em seu contexto, né? Vivendo agora ou vividos ao longo de uma trajetória de cada um de vocês. Neste sentido, é importante considerar as bases culturais e ideológicas de nossos olhares, de nossas vidas e das coisas do mundo, numa tentativa de tentar entender essas bases. Porque nós, professores de português para estrangeiros, eu não estou usando português língua estrangeira, eu não estou usando português língua adicional, eu não estou usando português língua não materna, eu não estou usando português língua de herança, eu não estou usando português para falantes de espanhol, português como língua de fronteira, português para asiáticos, português para fins específicos, português em interface com a literatura ad infinitum. Contextos os quais possamos nos inserir ou já fomos inseridos. Eu estou usando português para estrangeiros, que de alguma forma afina no sentido de que é estranho ou diferente este sujeito aprendente ou aprendiz no contato, na aprendizagem / aquisição, avaliação, no caso da nossa língua portuguesa. E este estar como professores de português para estrangeiros, ele nos coloca numa posição de estarmos envolvidos com a linguagem e com a educação. É neste lugar que nós estamos. E esse lugar de uma interface ou de um entrelaçamento entre linguagem e educação promove em nós, nos lança a percebermos que estamos constituídos, no nosso fazer docente, por um olhar plural, pela pluralidade de nossas identidades linguísticas, vocês são falantes de várias línguas, culturais, que nos levam a refletir sobre as coisas do mundo e sobre a nossa prática. E também constituídos por um olhar singular, singular pelas particularidades, pelas especificidades de nossas experiências, de cada um de nós, nas nossas histórias mínimas, vale aí o histórias mínimas de cada um de nós, que se dá em contextos diferenciados. Aí cortou o finalzinho. Nesse sentido, eu penso uma experiência que tive como professora de português em 96, na Argentina. Momento 96. 96 a gente ainda não tinha os leitorados, né? Efetivamente constituídos ou legitimados como a gente tem agora, certo? Momento que a área estava se constituindo como área de reconhecimento. Estava eu, como professora de português língua estrangeira, numa universidade na Argentina, formando futuros professores de português língua estrangeira. Eu pergunto,
o que podíamos nós, naquele momento, trazer em nossa prática e na formação dos futuros professores de português língua estrangeira, aquilo que não fosse os olhares dos saberes que nós tínhamos, plurais e singulares, constituído ao longo de nossas formações, especificamente eu na minha formação. Eu tinha sorte de ter feito um curso de letras na Unesp de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, que é uma universidade de importante reconhecimento dentro do Brasil. Portanto, se espera que tenha uma formação importante para o professor de português língua materna, porque somente a partir de 96, 97, é que nós temos instituídos em território nacional brasileiro, na verdade, na Argentina, a gente já tem, a partir dos anos 50, final dos anos 50, cursos de formação de professores de português língua estrangeira, mas no Brasil apenas em 96, 97. Então, que formação é essa que nós tínhamos, a não ser aquela em que se fazia aprendendo na prática? Óbvio que com referenciais teóricos de um saber, no meu caso, fortuito em letras inglês, no caso de alguns colegas, letras francês, letras espanhol, e essa foi a realidade de muitos dos professores de português língua estrangeira, fosse fora do Brasil, fosse dentro do Brasil, e que tivesse estrangeiros recebendo em suas universidades, em suas casas, e que não tínhamos até então um compêndio importante, uma contribuição importante de teses, dissertações e estudos na área de português língua estrangeira. O que fazíamos? Lançávamos mão justamente destes saberes epistemológicos, ideológicos, da formação que nós tivemos inicialmente. E fomos nos constituindo e, ao mesmo tempo, constituindo a área de português língua estrangeira. Hoje eu trouxe para colegas livros de português língua estrangeira que organizamos juntamente com uma colega que é da área de formação docente, da área de didática da língua, didática das línguas estrangeiras. Nesse sentido, nós fomos nos constituindo por esses olhares primeiros, por esses saberes epistemológicos, muitos da área de direito, de arte, de história, muitos leitores, a própria Lilian disse que agora, nos últimos editais, pede-se que os leitores sejam da área de letras, com mestrado, há 5 ou há 8 ou há 10 anos atrás, poderiam ser formados em direito, em artes, em história, enfim, áreas afins, não especificamente na área de português, língua estrangeira. Hoje nós temos em território brasileiro 4 cursos de formação de professores de português língua estrangeira. Então, nós temos um corpo constituído e uma área legitimada. Estou falando de 96, estamos em 2002. Ao longo desse processo, fomos nos constituindo, a partir deste lugar, como formadora de professores de português língua estrangeira e constituindo a própria área por meio desses olhares e por meio desses saberes. Aí eu pergunto, eu lanço mão, e não respondo. Que saberes são esses? Aqueles saberes que estão na grade curricular do curso de formação de professores de português língua estrangeira da Unicamp, por exemplo, que tem especificamente estes alunos que fazem o curso em letras, habilitação em letras geral, fazer 4 disciplinas na especificidade de português língua estrangeira, seria esses saberes específicos? É a minha pergunta. De onde provém esses saberes? Da linguística aplicada, dos estudos culturais, da linguística teórica. Nós acabamos de ouvir uma conferência da professora Maria Helena de Moura Neves, que tem dicionários e gramáticas da língua portuguesa, e ela tem um nível que a gente fala, gente, espera, vou assistir de novo, preciso ler o texto, como é que é? Que saberes são esses? É o saber da especificidade da língua portuguesa? É o saber da especificidade do campo das didáticas, em especial das didáticas da língua estrangeira? São os saberes das literaturas ou das culturas? Que saberes são esses? De onde eles provêm? Não vou responder. A gente sabe. A gente está constituindo, a gente está formando esses saberes. Para onde, para quem eles vão? Se eu estou trabalhando com ensino de português, língua estrangeira, por exemplo, no Chile, é muito importante lançar mão
dos programas, das propostas curriculares que têm uma diretriz interessante, importante. Mas a Nildicea, o que fazia em 96, trabalhando, formando professores de português e língua estrangeira na Argentina, trabalhando com o livro Falar, Ler e Escrever Português para Estrangeiros. E quando chegou o Bem Brasil, fiquei maravilhada, porque trazia alguma coisa diferente que não fosse aquela abordagem tão estruturalista. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Perfeito? Para onde, para quem eles vão esses saberes? Para que esses saberes? E como se dá esses saberes? É uma abordagem estruturalista? É uma abordagem interculturalista? É uma abordagem por meio do letramento crítico? Como que eu vou ensinar essa língua estrangeira? Cada uma destas respostas, cada um de vocês estão construindo ao longo de suas práticas. Esses saberes fazem parte de uma prática, por meio de uma ação reflexiva. E faço questão de ler em espanhol, desculpem, mas eu sou professora de espanhol também. La práctica profesional también influye un elemento de repetición. Un profesional es un especialista que tiene en cuenta ciertos tipos de situaciones una y otra vez. Esto se sugiere en el modo en que los profesionales utilizan la palabra caso o proyecto, informe, comisión o trato, dependiendo de la profesión, yo diría, y del contexto. Todos estos términos denotan las unidades con las que se constituyen una práctica y revelan tipos de ejemplos de parecido familiar. Cuando un profesional experimenta muchas variaciones de un pequeño número de tipos de casos, es capaz de practicar su práctica. Desarrolla un repertorio de expectativas, imágenes y técnicas, aprende qué buscar y cómo responder a lo que encontra. Não vou tecer palavras. Quem não é do espanhol, depois eu vou deixar o PowerPoint. Ou seja, a nossa prática, ela se faz na prática e através de uma reflexão sobre a prática, efetivamente e continuadamente. O professor, então, eu diria, não só de português e língua estrangeira, eu diria o professor, o educador, como diria Paulo Freire, ele trabalha nesse lugar, no entrelaçamento de olhares, saberes e práticas. Ensinar e aprender uma língua envolve diferentes, teoricamente, dimensões, planejamento de cursos, seleção, elaboração de material, o modo como o professor tem o domínio do seu objeto de ensino, a criação de procedimentos para ensinar e, por fim, avaliar este processo, como uma avaliação e retroalimentação do próprio processo. Óbvio que a articulação da teoria com a prática, essa praxis, é um processo complexo, denso e de ressignificações constantes. Por isso, a importância de estar sempre iluminando, teoricamente, a nossa prática, o nosso fazer docente e reconstrução de saberes e identidades na formação e atuação de nós, professores de línguas estrangeiras. Aqui vamos, essas provocações. Eu diria, importante para mim, pela minha experiência, vocês não têm que concordar, é o meu posicionamento. Precisamos, creio eu, criar modos de ser docentes que sejam sociais, políticos, históricos e com sensibilidade, emoção, afetividade e intuição. Estou citando Freire. Reconhecer a base ideológica e epistemológica de nosso trabalho. A gramática da língua portuguesa, la tengo que tener de taquito, ¿me entendem? De cor e salteado de trás para frente. Assim é simples. Buscar ampliar a nossa compreensão e suscitar mudanças. O cenário de ensinar português para estrangeiros é como um tipo de arena cultural complexa. Cada situação, cada contexto é particular em si. Compreender as políticas culturais do processo que envolve o ensino-aprendizagem no qual estamos inseridos é mistério, é fundamental na nossa prática. E gostaria muito, aí não vai dar, eu vou fazer assim, de lançar mão, para fechar minha fala, em algo que eu acredito,
porque, na verdade, eu sou professora. Eu acredito na educação, acredito em ser professora. Mas o que eu gosto mesmo é de poesia. E gostaria de lançar mão de algo que foi falado desde o começo das falas nessa mesa, a rede. E eu acho que esse poema do João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã, que me foi apresentado muito gentilmente por um professor maravilhoso, Aguinaldo José Gonçalves, que trabalha com poesia e hipericonicidade de pintura e música, um desses gênios que a gente tem pela vida, e eu acho que ele é perfeito para este momento, essa mudança histórica que nós estamos vivendo aqui agora. E declamo, vou tentar pelo menos, vou tirar o óculos. Tecendo amanhã, nós fazemos isso. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um galo que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de tênue, e se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz, balão. Para mim, a rede de leitores é esta luz, balão. Muito obrigada. Boa tarde. Falaram aqui os colegas que o nível ia diminuindo. Eu, pelo concreto da minha fala, imagino que eu já estou no final, né? A pior apresentação, talvez, da tarde, né? Espero que eu possa falar alguma coisa interessante. Eu sou professora daqui da Faculdade de Tradução e Interpretação. Eu sou professora dos cursos de tradução. Quando eu iniciei, já tem muitos anos, os cursos aqui, eu comecei dando aula de tradução de português, mas depois as necessidades aqui eram grandes na área de inglês. Então, eu passei para o inglês e, recentemente, voltei para passar, teve outras necessidades, tive que voltar para português. Então, eu fui alternando entre o inglês e a tradução do português, passando por outras coisas também, outras disciplinas, né? Então, vou falar um pouquinho de como funciona a graduação de tradução e interpretação aqui nessa universidade. É um curso de 4 anos, então, os alunos, quando entram na faculdade, eles têm que escolher se eles estudam uma língua principal, né? Eles já têm que entrar sabendo essa língua principal, eles podem escolher inglês, francês ou alemão. E essa língua, ela já tem que estar sabida, eles já têm que ter um bom nível dessa língua, porque eles começam diretamente a traduzir dessa língua. Mas depois tem uma segunda língua. Nessa segunda língua tem um monte de opções, tem chinês, japonês, russo, alemão, árabe, português, italiano, coreano, russo, já falei, eu acho, um monte, tá? Essa língua eles começam do zero. O que acontece com o português na graduação? O português não é uma das línguas escolhidas pelos alunos desta faculdade. Geralmente, eles entram porque eles ouvem falar e eles pensam no mercado de trabalho, né? Qual a língua mais trabalhada? Bom, inglês é muito importante, então eu tenho que fazer tradução do inglês. Depois, como segunda língua, bom, talvez o alemão ou o japonês, né? Porque eles gostam muito de japonês. Então, são as línguas mais procuradas. Dependendo do momento, eles, às vezes, escolhem o russo,
depende do ano, tem oscilações, vai mudando, tá? Quando eles chegam aqui para fazer a matrícula, eles entram, eles têm horário para fazer a matrícula em função da nota que eles têm do ensino médio. Então, quem teve melhor nota entra e fala, eu quero estudar japonês. Entra para japonês. Mas quando acabaram todas as línguas, fica lá o português, no finalzinho, que ninguém queria escolher o português. O que acontece? Que então tem que aceitar estudar português se eles querem estudar tradução. Mas eles ficam numa lista de espera no caso que tenha alguma vaga na língua que eles queriam escolher, tá? Habitualmente, no geral, acontece ao longo dos anos, eu vi isso a vida toda. Quando, em algum momento, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, a faculdade fala, olha, tem uma vaga naquela língua que você queria estudar, né? Pode passar para outra língua, pode deixar o português e passa para outra língua. Aí os alunos falam, não, agora eu não quero, não. Eu estou gostando do português, e aí ninguém muda do português e eles ficam no português, tá? Bom, essa apresentação para vocês entenderem como que funciona um pouquinho aqui a graduação e o que nós temos aqui. Eu fui aluna daqui, da casa, tá? E eu vou começar falando sobre uma suposição, tá? Imaginem vocês, né, indo no supermercado, o supermercado abre primeiro dia, abre um novo supermercado no bairro, né? E vocês chegam no supermercado, quando vocês chegam no caixa, vão pagar o litro de leite, uma bolsa de bolacha, alguma coisa, e aí chega no caixa e diz, olha, quanto que é? E o caixa diz, eu não sei, quanto que você pagaria? Né? Eu não sei quanto cobrar, estou abrindo hoje, não sei, né? Bom, isso, de fato, é o que aconteceu comigo quando eu saí daqui da graduação. Eu supostamente sabia traduzir, sabia interpretar, sabia revisar texto, mas eu não sabia como tratar com o cliente, eu não sabia quanto eu tinha que cobrar para os meus serviços, eu não sabia se eu tinha que apresentar currículo, como que era esse currículo, como que eu tinha que apresentar, me apresentar numa entrevista, se eu tinha que ser freelance para oferecer os meus serviços, se eu tinha possibilidades de ter um contrato numa empresa, eu não sabia absolutamente nada da profissão. Tá? Então, todas aquelas coisas que forem necessárias para o exercício de uma profissão, elas deveriam ser ensinadas em sala de aula. Tá? E aí a minha fala vai se concentrar nessa necessidade de pensar constantemente qual o futuro das pessoas que estão estudando no centro onde nós estamos ministrando as aulas, tá? Portanto, o que o aluno tem que aprender e o que é que nós temos que ensinar. Então, aqui na graduação de tradução e interpretação, basicamente, né, podemos pensar, bom, tem que interpretar, portanto, temos que, né, ensinar discursos, eles têm que interpretar discursos, ou eles vão ter que aprender a traduzir textos. Textos é muito geral, discurso é muito geral. Como que eles vão ter que fazer isso? Quais discursos? Quais textos? Para que esses discursos? Para que esses textos? Quais ferramentas? Com quais critérios de qualidade? Etc. Bom, quando eu comecei aqui a estudar, eu lembro que no primeiro ano, no primeiro semestre do primeiro ano da minha graduação, eu tinha um professor aqui muito bom. Ele é muito bom, um tradutor profissional muito bom. Ele era um tradutor, é ainda um excelente tradutor literário. Ele traduz ainda para grandes jornais, os melhores jornais espanhóis, tá? E ele dava aula, fiquei feliz de ter esse professor, mas o que eu traduzia naquela época com ele eram textos bíblicos. A Bíblia é considerada um texto especializado, do mesmo jeito que a literatura é considerada texto especializado. Tá? Nós aqui em tradução temos uma classificação de níveis de dificuldade de texto. Tá? Então, temos textos gerais, simples, e vai acrescentando o nível de dificuldade. Quer dizer que eu comecei pelo mais difícil.
né? Traduzindo textos bíblicos. Vocês sabem quantos textos bíblicos eu traduzi depois na minha vida profissional? Zero. Então, é claro que depois o desempenho do aluno de primeiro ano traduzindo textos bíblicos com um nível de exigência muito alto, né? O desempenho tem que ser muito baixo, né? Então, você se sente destruída, né? Pensando que você não serve para traduzir. Não serve para traduzir aqueles textos naquele momento X. Tá? O que eu traduzi, de fato, na minha vida profissional? Eu traduzi muito texto corporativo, diferentes tipos, diferentes formatos, formato web, né? Eu nunca tinha feito código HTML, então não sabia, nunca, muito Excel, não conhecia o Excel, você pode destruir o formato do texto que estão enviando às empresas, né? Muito texto técnico, textos turísticos, alguns também, muito texto administrativo e também texto acadêmico. Eu fiz muita interpretação, especialmente interpretação bilateral, que eu não tinha feito nunca na minha faculdade. Eu fiz interpretação simultânea, que tinha feito, e muito pouco interpretação consecutiva. Tá? Consecutiva, para quem não sabe, é aquela que toma nota. Tá? Tem que tomar nota, fala, aí você vai tomando nota e depois tenta reproduzir um resumo daquela fala. Tá? E depois eu fiz também muita tradução audiovisual, muita telenovela brasileira, né? Vídeos corporativos, né, de empresas, etc. Então, o que nós temos que ensinar, o que nosso aluno tem que aprender, né? Aquelas coisas que vão ser úteis, né, quando sair no mercado de trabalho. Como definir, então, o que nós vamos ensinar? A primeira coisa que nós temos que saber é qual o perfil profissional para o qual nós estamos ensinando. Então, esse perfil profissional pode ser tradução. Que tipo de tradução? Além da tradução, que tipo de tradução? Se é tradução técnica, se é tradução científica, se é literária, etc. Ela não é a mesma coisa nos diferentes lugares do mundo, né? E ela não é a mesma coisa no mesmo lugar com línguas diferentes. Em Barcelona, não se traduzem os mesmos textos quando estamos traduzindo do alemão para o espanhol, que se traduzimos do alemão para o catalão, do português para o espanhol, que do português para o catalão, do inglês para o espanhol, do inglês para o catalão, vai mudando o tipo de texto, o tipo de discurso, o tipo de necessidade que tem a sociedade, que tem o mercado, tá? Então, temos que ter muita informação sobre o perfil profissional para o qual nós estamos ensinando. Se é tradução, se é interpretação, se é revisão de textos, se é localização. Localização é a tradução de material eletrônico, é site, é videojogo, é software. Se é gestão de projetos, os grandes projetos, imaginem, né? Novo Windows. Então, tem que traduzir um monte de documentos para um monte de línguas. Isso é a gestão de projetos, que geralmente fazem tradutores e intérpretes. Ou tradução audiovisual. Então, o que nós temos que saber é, naquele lugar, naquela combinação linguística, no caso de tradução, o que se faz, né? Por exemplo, não é a mesma coisa ensinar, né, tradução de português em Barcelona que ensinar tradução do português, por exemplo, em Portugal, no sul de Portugal, onde tem o Algarve, talvez, onde vai ter uma necessidade de textos turísticos, né? Barcelona tem uma necessidade de textos, muito texto técnico, tem muito contrato, muito texto jurídico, tem evento, interpretação de evento. Então, vamos ter que levar tudo isso em conta, né? Se é um contexto, por exemplo, sei lá, Angola, né? E em Angola temos textos sobre petróleo, mineria, né? Agropecuária, coisas que talvez não vamos encontrar em outras áreas.
Então, uma vez temos, né, o perfil profissional, aí temos que definir quais as tarefas, né? Vamos pensar que a primeira coisa é a tradução. Então, para a tradução, nós vamos ter que definir quais são os resultados de aprendizagem geral. Isso quer dizer, quando o aluno acabar a graduação em tradução, ele vai ter que ser capaz de traduzir o quê? Que tipo de texto, em que condições, com quais critérios de qualidade, quais formatos, tá? Em quanto tempo e como ele tem que atuar, como ele tem que agir no mercado de trabalho. Então, nós vamos ter que definir os conteúdos, as habilidades e as competências. Agora saiu uma nova lei na Espanha sobre a organização dos estudos universitários. Tá? Eles vão mudando a terminologia. Né? Agora eles chamam de, antes chamava tudo de competências, agora eles estão separando, chamando de conteúdos, habilidades e competências. Os conteúdos é aquela parte mais teórica que serve de base para depois poder fazer outras coisas. Tem as habilidades, que são aquelas competências, o que nós chamávamos até agora competências transversais, e tem as competências, que seria o conjunto de tudo, e fazer alguma coisa e fazer essas coisas em contextos diversos. No caso da tradução, por exemplo, nós podemos pensar numa tradução, a tradução de um texto, falamos, olha, você vai ter que traduzir esse texto para esse público destinatário, nessas condições que estão pedindo, faz o texto. Agora, vamos mudar. Se você, ao invés de ter que traduzir esse texto para esse público, tem que traduzir para esse outro público, para esse outro destinatário, o que mudaria na sua tradução? Esse aí seria um ensino competencial, tá? Temos que definir resultados de aprendizagem específicos em cada uma das atividades, o que tem que saber fazer o estudante. Vamos ter que organizar a metodologia de trabalho, qual é o nosso papel, um papel ativo, e o papel de orientar, de fazer com que o aluno faça, ou eu tenho protagonismo, eu falo tudo, eu faço tudo, e o aluno senta lá e escuta, né? Os materiais que nós vamos desenhar, nós aqui na universidade temos uma política de atenção à diversidade, tá? Nós temos a cada vez mais muitos estudantes, recebemos muitos estudantes com deficiências, com dificuldades de aprendizagem, e estudantes de contextos muito diversos, né? A cada vez temos mais estudantes internacionais. Então, quando nós estamos, por exemplo, né, colocando exemplos da cultura, muitas vezes nós colocamos exemplos do que a gente conhece, né? Aqui, reduzimos muito, né? Aqui, por exemplo, nessa faculdade, é uma das faculdades onde nós recebemos mais estudantes chineses no mestrado. Então, quando nós colocamos exemplos da nossa cultura tão local, tão fechada aqui, eles desligam da aula, né? Porque eles não querem saber, não está chamando atenção, né? Antes estavam falando da motivação, de como fazerem eles se sentirem partícipes, né? Involucrados naquela atividade, né? Então, quando você tem um conjunto, né, de estudantes diversos, eles têm que se sentir chamados pelas diversas atividades. Bom, depois temos os prazos, né, a temporização e a sequência dos conteúdos, e por último, e mais importante, o sistema de avaliação. Então, vamos ter que, né, aqui definir cada uma das atividades dependendo desses perfis profissionais que nós vamos ter que ensinar. Os conteúdos, então, qual a relação que eles têm com o perfil profissional, com o mercado, tá? Qual a progressão? Então, no início eu falava da tradução de textos bíblicos que eu comecei fazendo. Aquilo vocês veem que não tinha progressão nenhuma, né? Aquilo era começar a casa pelo telhado. Então, tem que começar por algumas atividades mais simples, e você vai aumentando o nível de dificuldade à medida que o estudante vai adquirindo aquelas competências, e ele vai fazendo já, né, primeiro de maneira guiada e depois de maneira autônoma, aquelas atividades mais simples.
Portanto, temos umas competências específicas, né? E aquelas habilidades que também estão dizendo. Quais são essas habilidades, né? Essas habilidades são aquelas habilidades necessárias não só para estudante de tradução e interpretação, para qualquer pessoa no dia a dia, né? Para engenheiro, para advogado, para professor de português, né? Em ensino médio ou em qualquer nível. Qualquer pessoa precisa dessas habilidades, dessas competências transversais, trabalho em equipe, liderança, comunicação, planejamento, etc. Depois tem as metodologias da aprendizagem. Quais são essas metodologias da aprendizagem? Bom, se você tem que aprender, se você tem que ajudar o aluno a adquirir competências, essas metodologias elas têm que ser ativas, né? Tem que ser o próprio aluno quem, no final, acaba fazendo aquelas atividades que você desenhou. Então, são tarefas, são projetos, são estudos de caso e outras, né? O Challenge-Based Learning, a simulação, tá? As atividades, como é que elas têm que ser, né? Elas têm que ser variadas, por quê? Porque cada pessoa aprende de um jeito diferente, né? Tem alguns que são muito memorísticos, tem outros que têm dislexia, e, portanto, a leitura de textos fica mais complexa. Quando trabalha, talvez, com um discurso oral, tem mais facilidade. Quando você desenha um monte de atividades bem diversas, no final, todo mundo tem algum momento para mostrar o desempenho em aquelas atividades, né? Então, nós estamos favorecendo que todo mundo possa demonstrar o que aprendeu. Então, no caso da tradução, nós temos, durante muitos anos, o ensino da tradução, ele se centrou no produto final. Nós só avaliávamos, isso foi na minha época de estudante, só se avaliava o produto final. Você traduzia e se avaliava a tradução final que você dava, né? E aquilo era o que o professor avaliava. Então, do processo até chegar naquela tradução, não se tinha nada, não levava nada em conta, né? Então, se você tinha usado tinha se documentado corretamente, tinha utilizado as ferramentas corretamente, etc., não, só olhavam o produto final, né? Ver se você tinha traduzido corretamente e não sabia o que era corretamente aquele texto final. Bom, já falei, né? Elas guiadas no início, essa aprendizagem significativa, né? É muito importante na tradução, porque no final, essa aprendizagem significativa significa que eles têm que fazer atividades que realmente parecem ou são iguais, né? São atividades que eles poderiam estar fazendo profissionalmente. Quais são as atividades que poderiam ser feitas, por exemplo, no caso do português? Bom, no caso do português, eu aqui, agora que tem a Priscila, eu vou falar, né? Porque a incorporação da Priscila, que foi relativamente recente, na verdade que para nós, numa faculdade de tradução, foi um luxo, né? Foi uma chegada, eu agradeço enormemente, né? A você, ao programa de leitores, porque numa faculdade de tradução e interpretação, conhecer a cultura é básico. Nós não podemos traduzir se nós não conhecemos a cultura da qual estamos traduzindo. Conhecer a cultura em todos os seus âmbitos, né? Falaram da poesia, falaram da música, falaram da história, falaram... Temos que conhecer tudo, mas não pode conhecer tudo no primeiro dia. Tem que vir aos poucos, né? Eles têm aqui, no mínimo, 4 anos, né? Para começar a incorporar essas culturas. Tem a cultura brasileira, eles têm que conhecer a cultura portuguesa também, eles têm que conhecer também as culturas africanas, né, lusófonas. Então, é muito pouco tempo para conhecer, para começar do zero, não uma língua, mas diversas culturas.
com a diversidade que tem de culturas e de culturalidades que estavam falando no início, né? Então, eu não posso falar sobre o português, né? Dentro da graduação, especificamente. O que eu ministrei sempre foram aulas a primeira vez eu ministrei curso de língua, mas eu sempre fiquei focada nos cursos de tradução. Mas o que se fala aqui nessa faculdade? Se fala sempre de que a língua que se ensina é língua para traduzir, língua para interpretar. Então, aqueles textos que nós vamos ter que traduzir ou interpretar são aqueles textos que tem que se trabalhar na sala de aula. Se nós vamos ter que traduzir textos corporativos, vamos pegar textos corporativos na sala de aula de língua portuguesa. E aí vamos começar, né, a trabalhar gramática, contrastividade, variantes do português, né, de temas parecidos, e ver como que ele é apresentado numa variante diferente do português, né? Esses textos ou esses discursos que se apresentam, né, na sala de língua portuguesa ou de tradução do português têm que ser próprios, né, dos que eles vão trabalhar, tem que ser do interesse dos alunos. Então, perguntem para os seus alunos quais são os interesses. Vocês vão querer traduzir? Você quer ser tradutor literário? Você quer ser tradutor de videojogo? Você quer ser tradutor audiovisual? Você quer ser intérprete? O que você quer ser? Então, vamos tentar trazer e trabalhar aqueles textos, aqueles discursos, né, com aqueles alunos para tentar, né, trazer, seduzir aquele aluno com as atividades que nós estamos fazendo, né? Então, peguem textos que sejam próximos aos estudantes, especialmente no início. No início, eles chegam, eles não sabem nada, nada. É verdade que uma língua latina. Então, o nível de aprendizagem é muito rápida. Rapidamente eles vão, né? E podemos trabalhar rapidamente textos cada vez mais complexos, mas temos que começar com textos mais simples. Então, vamos começar com aqueles textos que são próximos. Eles são adolescentes, praticamente, eles entram aqui com 17, 18 anos no máximo. Então, quais são os temas, né, que eles conhecem? Assédio, redes sociais, né, descrições, textos acadêmicos, talvez descriptivos, né, o site de uma universidade, eles tiveram que procurar o que eles iam estudar. Então, coisas que sejam próximas para eles, que permitam trabalhar no nível inicial temas de contrastividade. Não, na sua língua é assim, mas em português é assim desse jeito, tá? Comparar variantes, né? A mudança de destinatário, como é que é um texto do mesmo tema para um destinatário X, o mesmo tema, como é tratado, né? Para outro tipo de destinatários, temas de atualidade. Eu trago temas, sei lá, por exemplo, as últimas aulas, né? As últimas não, um curso eu acho que tem dois, antes da pandemia, depois da pandemia, durante a queima, né, do Pantanal, por exemplo. Aí você traz esses textos de atualidade e eles podem falar o que é o Pantanal, eles não sabem o que é o Pantanal, o que é a queima, como que é organizada né, o território brasileiro, por que essa queima, o que está acontecendo, né? Aí tem um monte de tema que vai entrando dentro daquele texto que permitem apresentar a cultura do Brasil, né? E especialmente atividades que possam ser reais, já a partir de certos níveis, mas que esses níveis, eu já falei que chegam muito rápido. Vocês que são brasileiros, né, têm muitos contatos no Brasil, né? Então, aproveitem esses contatos, né? Eu, por exemplo, pedia para a universidade lá da Renata, né, para a UFG, né, eu tenho contatos, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, e aí eu pedia textos acadêmicos que pudesse traduzir os alunos para o espanhol, que a universidade precisasse e que os alunos pudessem traduzir. Eles iam traduzir de forma gratuita, mas, em troca, eles tinham que receber uma carta da instituição dizendo que eles tinham traduzido aqueles textos.
Tá? Então, a instituição ia saber que aqueles textos seriam traduzidos por estudantes, mas eles tinham aquela carta. E essa carta permitia que eles colocassem aquelas traduções na linha de currículo. A motivação deles, vocês nem imaginem, né? Eu faço também que eles vão, em Barcelona tem um monte de restaurante brasileiro, então vá procurar restaurante brasileiro, vá procurar empresa brasileira, vá procurar, né, entidades, associações brasileiras e ofereça seus serviços. Aí você fala que você é estudante, está oferecendo seus serviços gratuitos, mas você precisa de uma carta. Não tem carta, não tem serviço. Tá? E eles recebiam as cartas. Tá? Eles faziam as traduções, eles faziam. Então, aproveitem todos esses contatos que eles têm para trazer, né, aquelas atividades reais para os alunos e para conhecerem. Vocês nem imaginam o que é a tradução de um cardápio de restaurante brasileiro em Barcelona, né? Todo o contexto, né? A comida baiana, vocês já nem imaginem, né? O que é isso? Onde que se dá? Isso só se dá na Bahia, né? Então, por quê? O que se come em outras regiões? Aí eles começam a trabalhar, né? Por que essa diferença de regiões? Como é que elas são tão diferentes, né? Os estados são tão diferentes, as regiões também são tão diferentes. Bom, aí depois a avaliação. Eu vou passar rápido a avaliação. Imagino que todos vocês dando aula já sabem como é que é a avaliação, mas muito importante. Para que nós avaliamos? Nós avaliamos para ver o que o aluno não sabe ou nós avaliamos para ver o que ele aprendeu e o que é que eu não consegui ensinar, que ele não está com bom desempenho, tá? Como que eu vou avaliar? Quando que eu vou avaliar? Quem vai avaliar? Vou avaliar eu ou tem algumas atividades que vai avaliar colega? Tem atividades que vai avaliar, por exemplo, né, o restaurante brasileiro, né, com as traduções que recebe, também está fazendo um tipo de avaliação, né? Quais os instrumentos que nós estamos utilizando para avaliação? Prova, trabalho acadêmico, textos para traduzir, questionários, relatórios. Bom, aí não vou entrar nas especificidades da tradução, tá? Mas aí eu queria falar também de outra coisa. Tá? Já tem uns anos atrás, eu decidi fazer um curso, um estudo sobre a inserção profissional dos estudantes nessa faculdade. E eu peguei os estudantes dos últimos 15 anos. Aí eu perguntei no que eles estavam trabalhando, o que eles estavam fazendo, se eles estavam trabalhando como freelancer, se eles estavam trabalhando por conta alheia. Então, o que deu esse estudo? Se vocês olham para o mercado da tradução, 80% das traduções, elas são feitas por tradutores freelance. O que deu aquele estudo era a inversa. Tinha 80% dos estudantes, dos antigos estudantes que estavam trabalhando por conta alheia. Então, quer dizer que só 20% estava trabalhando por conta própria. Aí eu fiquei muito chocada. Aqueles que estavam trabalhando por conta própria eram aqueles que estavam trabalhando especialmente em tarefas de tradução e de interpretação, para as quais eles tinham estudado. Os outros, eles estavam fazendo comércio, tarefas de exportação, turismo, aula de idioma, outras coisas relacionadas com as línguas, mas não tradução e interpretação, tá? Aí eu fiquei muito preocupada, eu pensei, talvez seja porque a gente não ensinou como ser freelancer, como levar a sua fiscalidade, como se apresentar numa empresa, como fazer seu site profissional, etc. Então, eu fiz um outro estudo sobre as competências empreendedoras, entendendo as competências empreendedoras como conjunto de competências transversais necessárias para o desenvolvimento na vida. Então, no sentido mais amplo, não criação de empresa, mas no conjunto mais amplo. E aí eu fiz um estudo para perguntar aos estudantes, antigos estudantes, professores e tradutores profissionais, para ver o que eles pensavam da necessidade de introduzir atividades de empreendedorismo com metodologias, né, de simulação de empresa, da agência de tradução na sala de aula. Aí foi muito engraçado porque os profissionais, eles falavam dos empreendedores como terceira pessoa.
Os profissionais, quero falar dos profissionais que eram freelance. Eles não falavam deles como empreendedores, eles falavam que os empreendedores eram aqueles que tinham empresa, no sentido tradicional de empreendedorismo, tá? Aí, bom, eu vi, né, se viu realmente a necessidade de introduzir também essas questões na graduação. Bom, estamos trabalhando nisso. Então, como que no final introduz tantas coisas, né, na sala de aula, né? Tem que trabalhar, tem que simular com as metodologias, como que eles vão trabalhar, questões fiscais, né, a língua, a documentação, a tecnologia. Bom, eu acredito e eu que agora sou vice-reitora, eu não deveria estar falando isso, né? Mas eu acredito na inovação docente. Eu acho que a estrutura que nós temos agora nos centros de ensino, qualquer centro de ensino, inclusive a universidade, não funciona. Eu acho que nós temos a fragmentação do conhecimento em disciplinas. Nós temos uma que é idioma. Nesse caso, idioma português. Depois temos tradução do português. Temos tecnologias, temos documentação, temos interpretação. Cada um faz um pouquinho. E nós vamos, né, fazendo o meu pouquinho. Eu não sei o que meu colega faz, eu faço o meu pouquinho. É meu, você não toque do meu. Não é assim? Então, nós deveríamos trabalhar, sair dessa fragmentação, começar a dar aula, de forma, né, como projetos. Então, tem um dia que entra o professor de língua, tem outro dia que entra o professor de tradução, tem outro dia que entra o professor de tradução e o professor de tecnologia junto, porque vamos ter que trabalhar essas coisas. Então, se nós não mudarmos, vamos continuar com umas aulas de outro século. Durante a pandemia, e eu com isso já acabo, mas eu gostaria de contar, durante a pandemia, eu tenho uns filhos adolescentes, e durante a pandemia, a aula que passou virtual, um dos meus filhos, ele falou, eu não quero mais estudar, não me interessa. Falei, mas você não está na universidade, você está no estudo obrigatório, você está no ensino médio, você tem que estudar. Aí ele me mostrou um vídeo, eu acho que era um rap, não sei se vocês conhecem, em inglês, e era uma crítica ao sistema de ensino. E ele mostrava isso, mostrava como o carro mudou, né? Vocês veem o carro antigo, veem o carro moderno, praticamente eles não têm nada em comum. Veem o telefone, como era o telefone antes, como é o telefone agora, como mudou, mas como é a sala de aula? A única coisa que nós mudamos nas nossas salas de aula é mudar, né, aqui a luz por um projetor. E a única mudança que nós introduzimos, nós temos que sair, né, e mudar o jeito de dar aula. Então, bom, só queria acabar com isso. Eu muito agradecida pelo convite. Espero que tenha falado alguma coisa minimamente útil para vocês.